Alô. E mais uma vez, seja bem-vindo, né, ao podcast que nunca sai no dia certo, mas ele sai eventualmente. E é o seguinte, galera. Teve ouvinte que me mandou e-mail, que mandou mensagem perguntando se eu cheirava pó, e não. Esse meu tique de dar uma fungadinha não é bem um tique, né? Mas é porque eu acabei de acordar. E aí é o momento que eu gravo. Então por isso minha voz é diferente, né? Nariz é uma coisa diferente. Eu estou tomando café, né? Só um esclarecimento aqui. Pra não ficarem achando que isso aqui é um podcast feito sobre o uso de drogas. E ele não é. E é o seguinte, galera. Eu acredito, na verdade, que pela primeira vez na televisão eu esteja na data certa. Não estou. Passei 2 dias, né? Antigamente eu conseguia manter de 5 em 5. Agora passaram 7. Mas beleza, né? Fazer o quê? Eu tenho alguns teminhas pra falar com vocês aqui. Que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu tava pensando esses dias. Esses dias, tipo, sei lá, ontem, né? Na real, eu já tenho pensado nisso há um tempo. Que nessa trajetória toda de tu mergulhar no agora, né? De tu viver o agora. E, tipo assim, é muito mais difícil do que eu imaginava. E eu não digo isso nem no sentido de... Eu não digo isso nem no sentido de, tipo, ficar ansioso, sabe? Ficar agoniado com o futuro ou essas coisas. Eu digo no sentido de viver o agora mesmo. Tipo, eu tenho a impressão de que eu vivo entre momentos, eu não vivo o momento, sabe? E não porque eu tô remoendo o passado ou viajando no futuro. É só uma sensação de que... É como se fosse aquela sensação de que já vai acabar o momento, tipo... Eu não sei explicar muito bem. É tipo assim, é como se fosse um momento que tu sabe que é passageiro pra tu chegar em algum lugar. No caso, eu não sei onde eu vou chegar. Mas aí é sempre aquela sensação de que algo vai acontecer, eu não sei explicar muito bem. E não o agora, 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 saca? Eu percebi que nos momentos em que eu começo a entrar nas minhas ondas, eu tento focar no agora, agora, agora. Tipo, né? Mateus, agora, dia tal, o que está acontecendo, né? O que tem que fazer, qual que vai ser? O agora, né? Fique aqui no agora. É porque parece aquela coisa de... A última semana de aula das férias do colégio, que daí parece que aquela última semana, ela é só um... Ela tá quase chegando, sabe? Ela tá quase acabando. Ela vai passar ali só pra que tu chegue nas férias. Eu não sei bem quais são essas férias que eu tô esperando, né? Porque, pra quem não sabe, eu tinha planos na minha vida, né? Tinha não, né? Eu tenho. Eu vou até falar sobre isso hoje. Não sobre especificamente o meu plano, mas sobre a importância de ter um plano. Eu ainda tenho esse plano, né? Só que ele foi atrasado por mais de um ano por causa do corona. Então eu acredito que muito dessa minha sensação dormente, assim, do dia a dia, é justamente porque eu fiquei um ano, sei lá, envelhecendo, como é que a galera fala? Um ano, enfim, esperando, né? Um ano que não deu pra eu exercer o que eu queria fazer. Então eu tive que esperar, né? E quanto mais tempo esperar, melhor. Porque não vai demorar, não vai ser muito rápido esse coronga, né? Não vai ser uma coisa super de boa que já vai acabar. E aí eu me pegava nessa, assim, tipo... Essa coisa de tá quase, tá quase, tá quase, aí foi lá e atrasou por um ano. E aí agora tá quase, tá quase, tá quase de novo. Enfim, meu ponto aqui que eu quero chegar é que é muito mais foda de tu entender o agora, agora mesmo, o momento agora. Mas ao mesmo tempo dá um alívio da porra quando tu consegue, porque eu pelo menos tinha isso, né? Porque, sei lá, no lugar que eu trabalho, tem dias que dá movimento e tem dias que não dá. Aí, nos dias antes, os dias anteriores aos dias que dava movimento, eu ficava meio...
né, eu tenho que trabalhar amanhã, vai dar movimento, vai ser loucurinha. E pra quem nunca trabalhou em restaurante, né, galera, tipo assim, tu fica todo suado, tu fica cansado, tuas costas doem, tem que aguentar a gente cuzona. E eu não falo isso nem com amargor na boca, não, porque é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, sabe? Tanto que nos meus planos envolvem, né, eu atender os meus clientes do meu negócio. Então eu entendo, sim, que tem os seus lados, né, positivos e negativos, mas eu ficava nessa agonia, assim, eu ficava nessa coisa de, ai, amanhã eu vou ter que trabalhar, e amanhã vai dar movimento, e amanhã. E aí no meio desse raciocínio do amanhã, eu ficava tipo, caralho, velho, cala a boca. Tu tá, tipo, sentado no sofá, um dia antes do bagulho, viajando no bagulho. Tipo, qual que é o teu problema mental, sabe? Qual é o seu problema? E agora? O que tu vai fazer agora? E aí, sei lá, eu me levantava, eu fumava um cigarro, sei lá, eu tomava uma água, eu bebia uma cerveja, eu ia pra internet. Porque daí eu voltei pro agora, né? Eu não tava lá preso naquela parada. Mas enfim, eu não vou ficar me prolongando muito nisso, porque eu já falei sobre isso. Mas o ponto disso, na real, pra mim, é justamente falar sobre a dificuldade, né? Porque, óbvio que em momento algum ninguém falou que seria fácil. Mas é estranho porque eu achei que eu conseguiria viver o agora, se eu parasse se eu tirasse aquela ansiedade, aquela agonia do futuro que eu tinha e que eu não ficasse remoendo alguma coisa do passado, sabe? Eu achei que só de anular essas coisas eu automaticamente viveria o presente. E não é assim. Tu fica meio dormente, sabe? E aí é importante tu triangular ali, né? Tu identificar que tu tá consciente ou não. Enfim, processos aí que a gente tem que ir aos poucos construindo ou desconstruindo, né? E a respeito de plano e sonho, né? Eu tava pensando sobre a importância do sonho, né? Tipo, a importância de tu ter algum objetivo ou de tu ter alguma coisa. E não precisa nem ser uma parada super estruturadinha, né? Sabe? Tipo um planejamento mesmo. Pode ser só um. Pode ser só uma ideia, né? Eu acho muito mais saudável tu. Eu acho muito mais saudável tu ter um plano que é mais baseado numa ideia, assim, do que algo muito específico, sabe? É óbvio que deve depender da tua área de trabalho, por exemplo. Mas no meu caso, eu não posso ficar especificando muitas coisas que eu quero, saca? Eu não consigo pegar um papel e traçar um plano milimétrico para eu seguir. Eu acho que isso até só vai gerar mais agonia e desespero. Eu prefiro focar numa ideia, né? Então, digamos que, sei lá, a tua ideia é que tu não quer mais trabalhar para alguém. Tu não quer mais cumprir horário, bater ponto. Tu quer trabalhar por um tempo para juntar dinheiro para eventualmente tu fazer o teu próprio negócio e tu não ter que mais atender cliente dos outros, né? Tu vai atender os teus clientes. Aí, tu pode fazer o negócio todo específico, detalhado, e aí toda vez que tu fugir de alguma regra daquela tu vai se sentir mal, ou tu vai se sentir frustrado, ou tu pode focar na ideia que é ser autônomo, por exemplo, né? Que é a ideia que é de tu ser dono do teu negócio. Então, eu acho mais saudável, porque daí tu mantém a mesma ideia do que tu quer, e aí acreditando ou não em coisas místicas, tu já tá mentalizando aquilo ali. E aí, a partir disso, e do decorrer da vida, tu vai moldando, né? E o caminho, e vai direcionando para chegar até lá, naquela ideia. E aí, óbvio que, eventualmente, tu vai ter que fazer um plano mesmo, né? Também tu não vai... Não, vai ser não pode ser uma parada completamente não pensada. Mas, como eu disse, estamos no corona, né? Então, vamos partir do princípio que a gente tem que esperar alguma coisa, ou que não é um momento propício para certas coisas, né? Vamos partir desse princípio. Eu acho extremamente importante que a pessoa tenha esse... Pra mim, é, tipo assim, de conversar com a pessoa, tu já saca se ela tem algum tipo de plano, objetivo, ou se ela tá só vagando no vazio existencial pra sempre, sabe? Ah,
Ah, mas não é fácil assim, ninguém sabe direito o que quer. Eu sei, cara. Mas entre não saber e não fazer nada, e não saber e tentar fazer algumas coisas pra ver se tu acha, eu acho muito mais interessante, né? É aquela velha história que eu já falei pra vocês aqui, da geração atual que quer que tudo caia do céu, né? É os adolescentes de 35 anos. 35 não sei, né? Mas 30. Eu não sei de qual época que são os millennials, porque eles são um pouco antes de 2000, mas enfim. São os adultos adolescentes, né? Que só querem fazer o que estão afim, que se não sabe o que quer não faz nada. Então é importante que tu faça o máximo de coisas que tu conseguir, né? É importante que tu explore essas coisas, porque o alívio de tu identificar algo que tu não gosta, já entendendo um pouco mais do que tu gosta, é muito incrível, cara. É uma sensação de que dá um alívio imenso, porque tu consegue colocar pontos mais diretos na tua própria vida, sabe? Do que tu quer fazer. Por exemplo, eu, quando morava em Goiânia, eu só tinha trabalhado com publicidade e propaganda, com marketing, com franquia, com umas coisas bem escritório, sabe? E quando eu me mudei pra Florianópolis, eu só trabalhei com restaurante, com fábrica, cozinha, tipo, umas coisas nada a ver com o que eu trabalhava antes. E foi incrível, porque de todas essas experiências que eu tive trabalhando em outras áreas que não são que não é na minha área, originalmente de formação, né, digamos assim, porque eu não pretendo trabalhar com isso. Isso me direcionou pro objetivo que eu tenho. Então vocês imaginam que se eu tivesse continuado na publicidade e propaganda, eu estaria muito infeliz. Se eu não estivesse fazendo nada, eu estaria muito infeliz. E não. O Matheus, ele simplesmente decidiu que ele tinha que fazer alguma coisa. Então é importante que tu decida fazer alguma coisa, sabe? Porque outro grande problema dessa geração é de achar que tudo é instantâneo, né? É o jovem que não consegue entender que a vida é feita, né, de momentos que tu vai construindo e tu vai amadurecendo e tu vai crescendo. O cara já quer no primeiro emprego dele receber 10 mil reais por mês. É óbvio que se tu quiser receber 10 mil reais por mês, tu estuda e passa no concurso público. Aí tu trabalha 4 horas por dia e recebe 10 mil reais por mês. Mas no quesito construção, experiência e carreira, isso é só com o tempo, cara. Isso é só com o tempo. As dicas do teu avô, as dicas da tua avó, as dicas do teu pai e da tua mãe, enfim, dicas de pessoas velhas, elas têm peso porque são pessoas vividas, né? Não me vale nada uma dica de uma criança de 9 anos, mas me vale muito de um senhor de 90, porque ele viveu, sabe? E o tempo passa. Eu acho que esse encurtamento do tempo que a gente tem hoje em dia por causa da tecnologia e tal, causa uma dificuldade absurda, né? Na vida da pessoa. Porque a galera não consegue mais identificar o tempo passar, saca? A galera não consegue aceitar que o tempo passa, que ele não passa tão rápido assim. Se tu se formou na faculdade, ou tá pra formar, ou tá no teu primeiro estágio, sim, cara, tu vai receber pouco, né? Breaking news. Você não vai receber muito do seu primeiro emprego, né? Você é inexperiente. Você precisa amadurecer e crescer um pouco mais. Isso não é pra ser surpreendente, sabe? A questão da passagem do tempo, eu sei que a tecnologia e tudo mais hoje em dia nos confunde, né? As distâncias estão muito menores, o tempo está muito mais rápido. Mas se tu não entender que tu precisa passar por isso, tu vai viver agoniado, sabe? Porque, tipo assim, eu falei também eu acho que eu falei sobre isso, sobre a questão da pessoas que têm, tipo, famílias que têm dinheiro, não necessariamente rico nem nada, mas vivem bem, né? E aí a pessoa começa a trabalhar e só se frustra, porque nunca é bem paga, né? Porque o padrão de vida que a pessoa tem em casa é totalmente diferente do que, tipo assim, do que o salário dela, sabe? Então ela percebe que ela não consegue manter o próprio estilo de vida, ela não consegue manter financeiramente isso. E ela se frustra horrores, porque ela, exatamente, ela tá usufruindo, né, do conforto proporcionado por uma pessoa que já viveu, que no caso são os pais dela. Ou o pai ou a mãe, enfim. E tipo assim, velho, tu não vai começar por cima. É muito difícil isso, cara. É muito importante que tu entenda que isso é uma construção e que isso é o crescimento, sabe?
E que todas essas experiências que tu tem profissionalmente vão te agregar alguma coisa, que vão te ajudar a entender o que tu quer e o que tu não quer na tua vida. Então, é uma parada meio de aceitação mesmo, né? De paciência e entender que essa jornada é de autoconhecimento também. Porque eu nunca imaginaria na minha vida que eu teria um objetivo relacionado ao atendimento ao cliente. Eu não imaginava mesmo, assim, tipo, nem fudendo. E foi o que aconteceu, mas só aconteceu porque eu trabalhei com isso, saca? Lá dentro do escritório eu jamais pensaria, acho que eu vou atender umas mesas, né? Acho que eu vou virar garçom. E eu só descobri fazendo. Então, é óbvio que tu pode, nessa onda de querer fazer, tu pode se frustrar várias vezes seguidas, né? Tu pode acabar trabalhando com coisas nada a ver que tu não quer mesmo. Mas tu precisa saber diferenciar, né? O que é o mega frustrante não quero mesmo e o que só é a vida, né? Porque não vai ser um mar de flores, nem fudendo. Então, novamente, identifique isso, né, no dia a dia. Não ache que teu primeiro dia vai ser perfeito e que a tua segunda semana vai ser perfeita e que o teu terceiro mês vai ser incrível. Porque não é que vai ser tudo um horror, mas é o trabalho, cara. É o que tu vai fazer pra se sustentar e seguir na tua vida. Não adianta romantizar muito isso, sabe? Não adianta romantizar. Porque não vai ser sempre bom e não vai estar sempre maravilhoso, mas precisa identificar se aquilo pelo menos faz o teu coração bater um pouquinho mais. Eu acho que vai ser o único diferencial viável pra isso tudo. Que o teu coração dê uma batidinha mais forte. Porque óbvio que problemas e tretas vai ter, isso não há dúvida nenhuma. Mas enfim, eu acredito que esse direcionamento que o sonho proporciona, que o objetivo proporciona, eles dão toda uma outra cor e um outro gosto pra vida, saca? Porque nada daquilo é tão em vão, né? Tudo aquilo ali tem um fundamento, tudo aquilo ali tem um objetivo, tem uma maneira de, de ser utilizado, digamos assim, né? Porque se tu tá fazendo tudo aquilo por algo, é um bagulho que já é muito diferente de só fazer por fazer, sabe? Então, pensem bem, sabe? Tenham os sonhos de vocês, tenham os objetivos de vocês. Mas partam da experiência, né? Sempre partam da experiência. Eu sou muito mais da experiência prática, né? Tem gente que é mais da experiência teórica. Mas eu prefiro a prática. Vai lá e faz mesmo, põe a mão na massa. E vai sentindo, vai identificando, né? Porque eu fico imaginando que tem um monte de gente que passa a vida inteira estudando e nunca praticando nada, sabe? E beleza, nada contra, né? A vida acadêmica é isso aí. Mas, enfim, eu acho muito importante. Eu acho que tudo que tu fizer e tudo que tu investir teu tempo pra fazer vai ter um outro gosto, assim, vai ter uma outra coisa, porque é em prol de algo, né? Tipo, é para alcançar alguma coisa. E outra coisa que eu queria falar com vocês também é que nessa minha reflexão do agora e tudo mais, eu fiquei pensando sobre o que a gente fica idealizando, né? E aí, além dos exemplos, das comparações absurdas, né, que eu falei com vocês no último episódio, uma outra coisa que eu tava pensando de comparação absurda é de quando tu... Como é que eu posso explicar? É quando tu idealiza, tu não idealiza momentos, né? Tu idealiza estados de espírito. E eu acho isso uma grande viagem que não existe. E que eu, pelo menos, caí nesse canto do canário, né? Agora que eu tô entendendo isso. A impressão que eu tive é que quando a gente idealiza um futuro glorioso pra gente, a gente nunca visualiza isso como um momento. A gente visualiza isso como se fosse um estado de consciência que a gente vai chegar eventualmente e bum, a tua cabeça explode. Cheguei no futuro agora, cheguei no Mateus que está pleno. E não vai ter Mateus pleno porra nenhuma, sabe? Não vai ter tu pleno também. O teu objetivo
O meu objetivo, pelo menos, eu tô vendo que ele não tava, tipo, direcionado a um momento, ele não tava direcionado a uma conquista específica, ele tava numa viagem, sabe? Era uma viagem doida, tipo, visualizar um futuro tranquilo, de paz, onde eu sou estável financeiramente e agora, né, porque eu quis, está tudo certo na minha vida. E não é assim, sabe? Eu, pelo menos, estou tentando transformar os meus sonhos numa coisa muito mais... Ah, agora eu tenho todos os cachorros da rua latindo. Eu não sei se tá pegando o microfone. Deve estar pegando, se eu conheço bem isso aqui. Mas, enfim. Eu idealizava tipo assim, estados de espírito. Eu tava viajando, eu tava achando que... Não sei nem o que eu tava achando, sinceramente. E aí eu parei pra pensar, tipo, ai, Matheus, que porra é essa, sabe? Tu não vai ter um clique na tua vida do nada que tudo vai dar certo. Então, direcione as coisas que tu quer. Seja um pouco mais específico, sabe? E eu digo específico no âmbito, né, do objetivo. Por exemplo, o meu objetivo, no caso, vai ser profissional, né? E financeiro. Na verdade, é mais financeiro que profissional. Então, isso já me canaliza um pouco pra essa área, sabe? Porque, sei lá, tem gente que vai ter um grande objetivo de vida que é formar uma família, tem gente que vai ter um grande objetivo de vida que é namorar, ou que é viajar, ou que é aprender outra língua, enfim, todo mundo vai ter um objetivo diferente, né? No meu caso, é especificamente relacionado ao lado profissional e financeiro. Porque eu quero alcançar uma estabilidade financeira, sem trabalhar para outras pessoas. Vocês percebem que canalizando a ideia e direcionando isso, tu começa meio que... Eu não sei qual é a palavra certa, né? Mas digamos assim, se direcionar, saca? Tu começa a perceber que agora tu tem todo um outro... Tu tem todo um outro motivo pra fazer as coisas que tu tá fazendo. E aos poucos essas coisas vão se tornando possíveis, né? Com o teu esforço. Tipo assim, galera, não tentem... Saiam da onda... Eu não sei também se é uma coisa minha, mas imagino que mais gente se identifique. Mas sai dessa pira da iluminação espiritual. Não é bem iluminação espiritual, né? Mas como se fosse um clique de consciência, assim, onde tu do nada vai ficar de boa, né? Tipo, eu tô fazendo isso aqui, eu vou trabalhar e tal, mas aí eventualmente vai dar tudo certo, eu vou ficar de boa. Não, não vai. Isso tu tá viajando, sabe? Isso daí tu tá viajando. Nessa idealização de coisas, tenta idealizar alguma coisa um pouquinho mais viável, né? Uma coisa que faz um pouquinho mais de sentido, que vai ser bom pra ti, né? Vai ser bom pra tua saúde mental, e tu não vai ficar viajando. Por isso que eu acho que esse direcionamento do sonho, né, digamos assim, ele é muito saudável, eu acredito, porque ele te coloca um pouco mais no chão, né? Sei lá, eu não sei se foi realmente por causa da tecnologia que a gente acabou viajando muito nessas coisas de não entender o tempo, né, como ele funciona e não entender que as coisas são lentamente construídas, elas não são instantâneas. É uma parada muito doida, assim, que eu fico pensando. Porque a gente tem que tentar fugir disso de alguma maneira, né? Porque a gente pode fugir dessa viagem toda que a tecnologia pode nos proporcionar. E tecnologia que eu digo é rede social, né? Aplicativos, celular e tal, coisas que encurtam, né, o tempo e o espaço pra gente. Porque óbvio que nos traz muitas coisas boas, e de fato traz, porém eu acredito que a gente tem que fugir um pouco disso, né? Então, naquela coisa que eu falei pra você sobre o adulto, né, ser o adulto ser o tempo livre que ele utiliza. Agora tu imagina um adulto que tem planos, cara, um adulto que tem objetivos. E aí ele usa o tempo livre dele às vezes pra adiantar algum objetivo desses ou pra estudar um pouco a respeito, tipo, é toda uma outra abordagem diante a vida, né? Porque eu não acredito que tem essa de que a vida é curta demais pra não sei o quê e que a vida é curta demais pra não sei o quê. Eu acredito que tu tem que viver a tua vida da maneira que tu acha que te traz o mínimo de felicidade, né? E que realmente te traga, né? Não que tu fique achando que te traz e fique usando isso de artifício pra fazer merda. Mas, por favor, repensem os planos de vocês, né? Ou criem planos.
direcionem o objetivo de vocês, a energia de vocês, mentalizem as coisas. Porque vai dar todo um outro gostinho, cara. Vai dar todo um outro gostinho interessante. E eu não sei vocês, mas vocês de vez em quando entram em algum loop de música? Eu entrei num loop de bossa nova que eu estou há uns 4 ou 5 dias. Que eu ouço isso o dia inteiro. Toquinho, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Maria Bethânia. E mais outras milhões de coisas que eu deixo tocando no YouTube em playlists enormes. E eu não posso reclamar e falar que tá sendo horrível, porque tá sendo uma delícia. Porém, o que me dá agonia é que, tipo assim, às vezes eu tô no meio de um álbum, aí eu falo, ah, tá, beleza, né, chega. Aí eu pauso, aí eu abro um outro tipo de música, uma outra coisa, e aí eu dou play e eu fico tipo, ah, não. Aí eu pauso e volto pra... Não sei por quê, não sei. Mas tá sendo incrível. Pra mim tem um peso grande porque eu cresci ouvindo isso, né? Então pra mim tem um peso nostálgico também. Não só o de vislumbre, né? Porque é lindíssimo aquilo, eu pelo menos acho. Eu não sei se vocês estão muito ligados em música brasileira e tal, mas como eu cresci ouvindo o ouro da música brasileira, eu acabo entendendo um pouco mais, pelo menos por nome, sabe? Porque eu vejo muita gente que nunca ouviu direito essas coisas. Sei lá, música de 1966, 1970, sabe? Porém, como eu cresci ouvindo, eu tenho uma certa base, né? Então, e de vez em quando eu volto a ouvir, né? Pela questão nostalgia e também pela questão de ser muito, muito lindo, sabe? Aquilo lá pra mim eu acho que uma das... tipo assim, é muito brasileiro aquilo, galera. Coloquem aí, deixa eu ver um exemplo aqui. Um exemplo. Coloquem... Ah, meu mano Baden Powell também. Procurem no YouTube Vinícius de Moraes e Baden Powell, 1966. Os Afro Sambas. Ouçam esse álbum. É simplesmente fantástico. Eu acho que é uma das expressões artísticas mais brasileiras que eu já vi na minha vida. É impressionante. É uma viagem mística pelo Brasil, com uma orquestra no fundo. É sensacional. E não existe mais, né, galera? Querendo ou não. É coisas que ficam no passado. Então eu acho interessante, porque eu tava até falando com o João que o imaginário, assim, que as pessoas têm de MPB, bossa nova, geralmente é por causa de novela, né? Porque tem muita novela, sei lá, do Manuel Carlos, muita novela das 9, que toca bossa nova, que toca MPB, e é geralmente num ambiente elitizado, sabe? No Rio de Janeiro, tem todo um imaginário, assim, coletivo, que eu acredito, desse tipo de som. Porque as pessoas ou acham que é música de elevador, ou como se fosse algo refinado, carioca, brasileiro, assim, sabe? E eu gosto muito de ficar nessas viagens, não sei vocês. De, tipo, uma viagem na tua cabeça mesmo, sabe? Do som que tu tá ouvindo. Tipo, imaginar o cenário que aquilo cria. E pra mim é isso. Pra mim é o cenário do Brasil que deu certo. Em alguma dimensão paralela existe um Brasil glorioso que deu certo desde o início. E toca bossa nova nas ruas, cara. Porque aquilo lá é de fato lindíssimo. Fiquei chocado também porque grande parte das letras fala sobre morte, amor, morrer, sofrer, chorar. É só sobre coisas extremamente dramáticas. Só que é colocado de uma maneira extremamente suave, linda e orquestrada e reflexiva e bonita de ouvir, sabe? Porque é tudo isso. Morrer de amor, amor é dor, chorar, morrer de chorar, sabe? É sempre umas coisas extremamente dramáticas. E é engraçado porque daí quando tu vai ouvir, tu tá ouvindo a música, às vezes tu não tá prestando atenção na letra, parece uma coisa super animadona, assim, sabe? E aí quando tu vai ver, o cara tá falando de morrer, de morrer de amor, ou de quem não amou vai morrer triste, tipo umas coisas assim, sabe? Eu imagino que tenha todo um outro peso
pra quem já teve experiências com isso, né? Porque desse amor caloroso, desse amor de sofrer, essa coisa da música, assim, que eles falam, eu nunca vivi, né? Não sei. Mas eu acho muito doido a maneira como as pessoas, como eles falavam sobre isso. E a maneira até meio brusca, né? De relacionar amor e sofrimento, e dor e morte. Simplesmente bossa nova, saca? Mas enfim, só queria falar pra você sobre esse meu looping que eu não consigo sair. Tô tentando aos poucos. Porque o maior perigo é enjoar, né, galera? Já falei pra vocês também sobre enjoar das coisas, que é muito mais rápido do que a gente imagina. Mas eu acredito que eu não vou que eu não vou pegar nojo, não. Porque tem coisas que a gente enjoa e pega nojo, né? Tem coisas que a gente enjoa, mas é só por um tempo. Depois ouve de novo, ou consome de novo e gosta. E eu acredito que esse tipo de coisa seja... bossa nova em geral, né? MPB e tal, tá nessa categoria de coisas que eu não enjoo, mas de vez em quando eu volto e ouço. Na verdade, tem várias coisas, né? De essas ondas de música que eu volto, ouço e paro depois. Que daí vai também variar de tipos de música, né, e tal. Ah, antes que eu me esqueça. Você que está aí ouvindo podcast pensando, meu Deus, né? Porque onde que eu dei play, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Quem é esse cara? Me mande um e-mail, cara. falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Ou no Curious Cat, que também é Fala Vegeta. Também pode me seguir no Twitter, que é Vegetacil. E é isso aí. Eu queria muito que vocês me... Porque eu sempre esqueço, né, de falar do... Ah, e na Twitch também, viu? Ó, fique ligado. E tu que gosta de assistir streamers, eu faço umas lives de vez em quando. Fiz uma ontem, talvez role uma hoje também. Que é Fala Vegeta também, na Twitch. Enfim, é porque eu sempre esqueço de falar das redes sociais, né? Então vou deixar bem claro aqui, né? Que tem e-mail, tem... Inclusive, recebi uns e-mails de ouvintes e... Já falei pra vocês, né? Eu não tô mais fazendo e-mails de resposta, podcast de respostas. Se pá, futuramente eu faço um, mas enfim, não sei. Eu só tô... Só quero abrir esse parênteses aqui porque é sempre fofo, né? Abrir os e-mails dos ouvintes. E muita gente falando a respeito do... que tá gostando dos episódios e que... né? Porque como eu falei no Twitter lá que meu horário mudou e a frequência dos podcasts tá meio caótica, então tá meio foda pra mim produzir conteúdo além do trabalho, além das lives. Mas tem muita gente falando que gosta muito do podcast, né? Que não quer que termine, não sei o quê. E eu acho isso bem foda. Teve gente falando também sobre a questão de diminuir o açúcar no café ou tirar o açúcar do café. Engraçado porque teve alguns episódios do podcast que eles meio que marcaram algumas coisas. E eu sempre fico na dúvida sobre voltar nos temas. Eu queria até saber a opinião de vocês a respeito disso. Por exemplo, eu já fiz um podcast falando sobre a parada de tu lidar com bebidas, né? De tu começar a sentir o gosto das coisas. De tu tirar o açúcar do café, né? De tu entender que, né, tu precisa ser maleável com com o teu paladar, assim como tu é com o teu trabalho, com as coisas que tu faz. Então tu não vai sempre comer o que tu ama comer. Que não dá pra viver nesse hedonismo de alimento e açúcar, né, e sal a vida inteira, que tu precisa ter né? Enfim. Eu já falei sobre vários temas específicos. E teve o outro, o Portas de Pedra, lá que o pessoal gostou bastante também. Enfim, episódios do podcast que tiveram pontos que impactaram os ouvintes, porque eu recebi muito e-mail sobre café e açúcar. Eu recebi muito e-mail sobre... Caralho, já tem tudo isso de e-mail, galera. Meu Deus. Se bem, né, que parando pra pensar, já tem quase um ano de podcast. Teve podcast que fala sobre mangá e anime, e o pessoal gostou também. Então... 129 e-mails. Puta merda, clã. Enfim, eu tô fugindo do ponto. O ponto é o seguinte, voltar em assuntos. Vocês acham que é legal voltar em assunto, tipo...
eu gravar um outro podcast falando sobre, né, não especificamente os mesmos temas, mas voltar num assunto que eu já falei e falar de novo, de alguma outra maneira, ou adicionando alguma outra coisa, ou o fato de eu já ter o episódio falando sobre aquilo já é o suficiente? Essa que é a dúvida. Né, eu sei que eu preciso constantemente estar procurando temas diferentes e coisas diferentes para falar com vocês. Mas aí faz sentido voltar no tema? Eu pensei que seria válido voltar no tema, no caso, no e-mail de resposta, né? Onde eu respondo a pessoa a respeito de um tema que pode ser de um episódio mais antigo, e aí eu volto no tema e respondo. Pode ser também. Mas, enfim. Tá meio foda por agora, né? Voltando na questão da frequência do podcast. Tá um pouco foda porque o meu horário tá uma meio merda. Por exemplo, agora são 12:30. E, tipo, 12:30, né? Como que eu posso pensar em gravar com convidado? Como que eu posso me organizar muito, sendo que eu acordo e gravo, né? Porque eventualmente tem que trabalhar. No caso, hoje não, porque é folga. Mas, enfim. Me acompanhe nas lives, se possível. Se tu tem o Amazon Prime, me dá o sub que tu ganha com o Amazon Prime, o Prime do Twitch Prime. Me manda um e-mail, né? Ou uma perguntinha. Porque eu prometo pra vocês, galera, que no futuro, não tão distante, eu terei tempo livre. E aí vai ser podcast pra dar com pau, vai ser lives sinistras, porque eu vou ter tempo pra me dedicar a isso, né? Eu tenho uma dificuldade absurda de usar desculpas, né, pra mim mesmo, porque eu não acredito em nenhuma delas, porém essa é real, essa eu confesso que eu acredito. Porque não é fácil criar conteúdo. Não é fácil criar conteúdo quando tem o tempo apertado, saca? E eu não digo nem necessariamente apertado, mas eu acho que tu nunca vai ter aquela paz de espírito de, é só isso que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, eu tenho que focar em produzir, eu tenho que focar em criar conteúdo, eu tenho que focar em fazer uma live. Não, é tipo, é trabalhar e aí eu vejo se rola uma live, é sempre assim, sabe? E aí eu vejo se no outro dia eu acordo de boa pra gravar um podcast. É sempre assim, então não tá fácil. Mas, atrasados ou não, né? Estamos seguindo aí. E, mais uma vez, pessoas que eu falei que eu ia gravar como convidado, me desculpem, né? Mas é porque eu não vou ficar mandando mensagem pra vocês meio-dia pra ver se vocês querem gravar, não faz sentido nenhum. E, e é isso aí, galera. Como sempre, né? Eu tenho achado os últimos podcasts meio nas coxas, mas vocês têm gostado, então eu tenho que ir na de vocês, né? Não posso ir na minha, né? Mas, enfim. Só esse adendo, porque nesses últimos podcasts eu não tenho bolado muito um roteiro específico, né? No caso, esse sim, né? Eu separei alguns temas. Mas tá sendo uma coisa muito mais um monólogo, assim, freestyle, saca? Tanto que eu não tô nem editando direito os vazios que tem no meio do áudio. Porque, sei lá, eu tô fumando, tô bebendo café aqui, conversando com vocês. E aí eu não fico mais entrando no meio do áudio, ponto por ponto, e tirando os mini intervalinhos. Eu não sei se isso é uma coisa que vocês gostam ou não, mas é porque dá um trabalhinho e eu penso que não faz tanta diferença assim no final, sabe? Porque, sei lá, nas pausas que tem aí no áudio, é porque o Matheus está bebendo, tomando um gole de café, né? Ou ele está tragando o cigarro dele. Então vai ter um intervalo, que não sei se precisa necessariamente tirar. Mas é isso aí. Um grande beijo, um grande abraço. Lembrem-se do agora e lembrem-se dos momentos, né, galera?